E olha, durante o fim de semana, equipes da Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social fiscalizaram na orla de Maceió o cumprimento do decreto de combate e prevenção à pandemia do coronavírus. O repórter Neto Mota acompanhou parte dessa fiscalização. Vamos acompanhar. A fiscalização começou por volta das 8 horas da manhã do sábado, quando fiscais da Prefeitura de Maceió, acompanhados por policiais militares, saíram em busca dos estabelecimentos que não estavam cumprindo o decreto de quarentena. Um dos principais locais mais visitados da capital, a orla de Maceió, foi o primeiro local a ser visitado. Lá nós encontramos algumas situações. Os fiscais recomendaram que vocês se recolhessem e não trabalhassem mais hoje. E aí, vocês sabiam dessa recomendação? Não, dessa recomendação a gente não sabia, né? Porque se a gente tivesse sabendo dessa recomendação, a gente não ia trabalhar. Porque a gente não vai passar pela ordem da lei. A lei é lei. Agora que a gente não estava sabendo que a Praia da Pajuçara estava interditada. Hoje a gente está surpreso por isso. Não estamos respeitando a lei. Estamos só requerendo o nosso direito. Porque eu já vim de lá da praia, já vim de lá da piscina natural já hoje. E hoje, quando eu vou fazer o retorno, chega a fiscalização com ordem, não tem um edital na balança, a nossa colônia também não se pronunciou, não comunicou, e o pessoal está tudo aqui querendo fazer o passeio e está interditado. E como é que vai ser a partir de agora, a partir deste momento, os trabalhos? Eles serão interrompidos? Vocês vão voltar para casa? Vão continuar? Como é que é? Não, vai estar interrompido, né? Que a gente não vai passar por cima da lei, né? A dona Alexandra e a irmã dela são turistas de Belo Horizonte e não conseguiram fazer o passeio de jangada até as piscinas naturais. Não só esse passeio, outros passeios, né, dona Alexandra? O que foi que aconteceu? Vocês chegaram quando aqui em Maceió? Segunda-feira, dia 16. Né? Como era que estava a situação de momento em relação à prevenção ao coronavírus quando a senhora chegou aqui? Olha, gente, nós viemos acompanhando isso lá em Belo Horizonte, né? Com cancelamento, alguma coisa, estava super tranquilo. Não estava acontecendo nada. Aqui em Alagoas, não. Quando foi o dia que vocês receberam a informação de que todos os passeios que vocês tinham previstos foram cancelados? Ontem. À tarde, voltando. Chegaram a fazer um dos passeios. Nós fizemos 3 passeios. A empresa de transporte nos comunicou que os 2 passeios já estavam, né, foram cancelados, que não seria possível mais fazer. Então, o que nós estamos tentando desde ontem é ver se a operadora consegue uma antecipação do nosso voo. Diante disso, nós queremos voltar o mais rápido possível, né? Nesse momento, a fiscalização chegou aqui na Praia do Mirante e foi chamada pelo Corpo de Bombeiros porque havia população em situação de risco para o coronavírus, com mais de 60 anos, com sombreiro armado aqui na praia. É uma situação que não pode acontecer. O decreto de recolhimento, o decreto da quarentena está em vigor e, infelizmente, o que foi flagrado foram muitas situações de praia lotada, onde haveria que ter a quarentena. A fiscalização continua, os técnicos estão espalhados por aqui e, como a gente falou, o que chama a atenção é que muita gente não está em quarentena e ainda decidiu vir à praia. O grupo de pessoas que estava aqui na praia atendeu a recomendação do Corpo de Bombeiros e da fiscalização e, neste momento, está aqui fazendo o recolhimento do sombreiro, levando todas as coisas, foram recomendados a ir para casa e, segundo eles, vão atender essa recomendação. Depois de sair da orla de Pajuçara, outros locais também foram visitados, outros litorais. A fiscalização percorreu Jacarecica, Guaxuma e segue durante todo o sábado. Neste momento eu estou aqui com o Dorival Ferreira, que é secretário adjunto de Segurança Comunitária e Convívio Social. Dorival, até agora, até o meio-dia do sábado, o que já foi registrado por essa fiscalização? Iniciando a partir do Pontal, endereçado até Ipioca, área de Maceió, e visitando justamente barracas, bares ao longo da orla. E até o presente, nesse estabelecimento, não encontramos nenhum descumprimento da ordem. Por onde vocês passaram, quais foram as situações que vocês viram? Lá na orla, por exemplo, o que foi que vocês encontraram? Na orla, em termos de barraca, de lanchonete, todas fechadas como determinado. Alguns barqueiros menos avisados é que insistiam em fazer o passeio natural. Os jangadeiros receberam a informação de que não poderiam trafegar? Vocês avisaram para eles que eles tinham que se manter em quarentena, foi isso? Foi avisado, ampla divulgação também nos meios de comunicações de massa, e alguns deles ainda se dizia que não estavam informados da informação. Reforçamos a informação, orientamos também aos visitantes que está proibido o passeio de jangada e foi todos conscientizados.
tivemos conhecimento que após nossa saída, alguns descumpriram. Mas a gente está voltando com a intenção de fazer a correção e orientar mais uma vez. Na região de Jacarecica, Guaxuma, o que foi encontrado? O que foi que vocês viram? Na região de Jacarecica e Guaxuma, até o presente, como você pode registrar, tudo fechado. Tudo fechado. Uma situação pontual de alguém menos avisado está exposto ao sol, que é o caso dessa idosa que a gente pediu para se retirar, se recolher pela família, mas no geral a população está entendendo a necessidade de permanecer em casa. E você pode registrar como tem pouca gente nas ruas. Tem algum número disponível para denúncias, caso as pessoas queiram fazer, de estabelecimentos que não obedeceram à quarentena? Sim, nós temos disque denúncia da Prefeitura, que está no nosso call center, é o 3312-5277, também pode fazer uso do número 190 e 181 da Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, que nos repassa as demandas e a gente sai com essa força-tarefa constituída por policiais militares, bombeiros, Guarda Municipal e fiscais e vamos atender a ocorrência e registrar o que está acontecendo e procurar sanar o problema. Aqui da região de Guaxuma, Neto Mota. E a fiscalização da Prefeitura fechou de fato as lojas que descumpriram o decreto de fechamento do comércio para evitar a propagação do coronavírus. Vamos mais uma vez agora ao vivo com o Neto Mota saber como é que funcionou essa fiscalização e de que maneira, né, a própria Prefeitura e a Polícia Militar acabou encontrando aí esses que não estão cumprindo a determinação e o decreto governamental. Neto. Papito, antes de falar do resultado da fiscalização, eu volto aqui a falar sobre a vacinação da influenza. A gente foi apurar aí umas informações que você perguntou e aquela funcionária que a gente viu do 2º Centro de Saúde que está atendendo aos idosos na porta da unidade, ela está distribuindo algumas fichas que são sim para organizar a vacinação contra a influenza. Ela disse que não tem número limite de fichas, mas eles estão distribuindo, fazendo essa distribuição para melhorar a qualidade do atendimento em relação a evitar aglomerações dentro do centro. Do horário que a gente chegou até agora, a gente está aqui pertinho de plantão e viu que a fila de idosos aumentou. Do início da fila até a metade, os idosos até agora há pouco estavam obedecendo a distância mínima. Logo depois veio uma pequena aglomeração, mas a mesma funcionária que estava distribuindo as fichas foi lá fazer uma orientação e agora os idosos estão um pouco mais espalhados. Os idosos também estão aguardando aqui na Praça da Maravilha, onde a gente está bem cheio, mas o pessoal está obedecendo a distância e assim seguem. Qualquer nova informação a gente vai trazer aqui a respeito da vacinação contra a influenza. Falando agora da fiscalização do decreto, a gente tem uns resultados aí que foram contabilizados pela Prefeitura de Maceió. Houve durante o final de semana a desativação de um ponto de aluguel de sombreiro e cadeira de praia lá no Pontal. Teve também abordagens a jangadeiros e turistas, como a gente viu aí na reportagem, para evitar o passeio de jangada na praia de Pajuçara. Teve ordem de recolhimento de sombreiro e cadeira que estavam expostos na faixa de areia em frente a um hotel na Jatiuca. Uma ordem a 5 ambulantes para o recolhimento imediato de alimentos comercializados às margens da L101 Norte, próximo a Ipioca. A nossa equipe de reportagem acompanhou também. Um bar foi fechado no bairro do Poço, um serviço de drive-thru foi fechado na Jatiuca e teve também fechamento de várias lojas que estavam em funcionamento no Jacintinho. Por último, o fechamento de churrasquinhos comercializados por ambulantes e outros pontos de vendas